Olá, alunos dos quartos anos. Vamos para a nossa sequência didática do Aprender Sempre, volume 3, aula 7, páginas 13 e 14. Continuamos a fazer nossas adequações. Vejamos o que temos hoje. Roda de jornal para a leitura de uma notícia ou reportagem que a turma escolherá para se informar mais sobre um mesmo assunto. Bem, a Pro já mandou para vocês links, de notícias sobre a Covid, pois é este assunto que falaremos hoje. O que vamos aprender? Nessa aula, você ampliará o que sabe sobre a pandemia no país ou na sua região, escolhendo uma notícia ou reportagem para ler e comentar com os colegas. Assim, também aprenderá mais sobre a leitura de textos jornalísticos. Atividade 1. Como a sua professora, escolha em jornais impressos ou digitais. Nós vamos usar hoje os digitais, certo? Uma notícia ou reportagem atual sobre a situação da pandemia no Brasil ou em sua região. Leia o texto na íntegra para se informar mais sobre o assunto e comente com os colegas o que descobriu. Olhem, então a Pro vai mandar links para vocês sobre a situação da pandemia hoje no Brasil. Eu não vou conseguir ler os textos na íntegra, pois senão o vídeo ficaria longuíssimo, mas eu vou mandar todos os links para vocês, seja no grupo do WhatsApp, no nosso Padlet, lembra que aqui nós temos o nosso Padlet com as notícias? Como também vou deixar o link lá no canal, certo? Ou seja, vocês terão como se informar mais sobre esse assunto. 2. Após a roda de jornal, que aqui está bem diferente, tente encontrar informações para as seguintes perguntas e anote. Letra A. Quais foram as últimas medidas tomadas no país ou na sua região para a contenção da pandemia? Gente, para responder a essa questão, não dá para a gente ler só uma notícia e dizer, olha, a resposta está aqui. A Pro leu muito, procurei em muitos lugares e trouxe algumas informações para vocês. Aqui no site do G1, na seção Bem-Estar, é sobre o coronavírus. Fala, olhem só, o que tem de mais atual no Brasil. Casos e mortes por coronavírus no Brasil em 30 de novembro, segundo o consórcio de veículos da imprensa. Atualização das 8 da manhã. E olha o que está aqui no olho da notícia, gente. País tem 172.850 óbitos, E 6.313.679 diagnósticos de Covid-19. Ou seja, essas pessoas infectadas e estas as que faleceram, infelizmente, não é? Essa notícia é de 30/11 e foi atualizado recentemente. Nela, gente, vai falando sobre os números de mortes, de casos confirmados em todos os lugares. E vai fazendo o balanço dos estados, por exemplo, os que têm uma média móvel, os que estão subindo e assim por diante. Mas o que eu quero destacar para vocês é este gráfico. Olha, lá em matemática, nós estamos falando muito sobre gráficos de linha. Aqui está um gráfico de linha que nós não gostaríamos de vê-lo, mas infelizmente ele está aqui. Mostra desde abril o que houve com os casos de Covid, aumentaram, teve aqui um patamar no qual subia e descia muito pouco, teve uma pequena queda, subiu novamente, aí olhem só como foi caindo até novembro. Quando chegou em novembro, o que aconteceu? Voltou a subir e olhem só, ele chegou até embaixo? Não. Continuou um número alto até, Só que em novembro subiu. Por que será? Será que foi devido ao feriadão do início do mês, lá de finados? Será que foi devido às eleições? O que será que ocasionou esta subida? E esta notícia é do consórcio de veículos, que é formado por vários jornais, de forma colaborativa para trazer esses dados.
E na nossa região, como que está? Olhem só, São Paulo. A atualização do Plano São Paulo é adiada para dia 30 por instabilidade no sistema federal. Nova atualização do Plano São Paulo foi adiada para garantir correta análise das estatísticas de casos graves e óbitos por coronavírus. Essa matéria é do dia 16/11, tá? Então, dia 30 que eles estão se referindo é hoje, ou seja, daqui a pouco soltarão o novo plano. E olhe, a Pro vai deixar o link, que nesse link fala tudo sobre as medidas que aqui no estado de São Paulo tem, que são inúmeras. Seria impossível a Pro ler todas aqui para vocês. Aqui fala que o governo, ele adiou porque ele diz que a medida foi necessária em razão de instabilidade nos dados sobre óbitos e casos graves de coronavírus provocado por falhas no sistema CIVEP do governo federal. O objetivo é garantir transparência na análise das estatísticas e mais segurança para a população. Ainda diz que o governo de São Paulo vem atuando diariamente para o combate do novo coronavírus e controle da Covid-19, né? Que é o nome dado aí à doença causada pelo vírus. Aí diz assim, parte das iniciativas visa restringir a aglomeração e circulação de pessoas, a fim de reduzir a possibilidade de contágio, além de ações para assegurar atendimento a pacientes e para a economia do estado, certo? Outra coisa que me chamou muita atenção é aqui embaixo, quando fala que nós estaríamos nessa 47ª semana entrando, né, numa fase verde, mas, porém, olha aqui, né, tem uma restrição, né? Indicadores de ocupação de UTI internações, sob responsabilidade do governo do estado de São Paulo, cresceram nessa última semana em relação ao anterior. Então, por isso que hoje o governo de São Paulo vai anunciar novos dados. Aqui nós temos a pergunta, né? Quais medidas que foram tomadas? Como a Pro leu ali para vocês, que as principais são as medidas contra todos os tipos de aglomerações. Todos os tipos, certo? Embora a gente tenha visto muitos, né? Vamos agora para a página seguinte. Aqui na página 14 diz assim, na letra B, ainda há medida de flexibilização da quarentena? Quais são elas? Ou seja, o que já aconteceu no nosso estado? Então, sim, embora muitos setores tenham sido reabertos, comércio, academia, salões, olha, reticências aqui, porque tem muitos outros, devem cumprir regras, né? Ou seja, uso de máscaras, distanciamento, uso do álcool em gel. Olha a reticência, por quê? Porque nós sabemos que são várias medidas sanitárias, como por exemplo, para entrar no mercado tem que se limpar os pés num tapete com água sanitária e muitas coisas. Então, teve a flexibilização? Sim, mas com ela também teve o quê? As condições, certo? Letra C. Compare as medidas de flexibilização da quarentena no Brasil ou em sua região com as adotadas pelos países citados na reportagem que você leu na aula passada. Qual era a reportagem? Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. No que se assemelham? No que diferem? Vamos voltar lá atrás para nós vermos, para nós relembrarmos? Bem, vocês se lembram dessa reportagem da Nova Zelândia, onde o Miguel Antônio foi dizendo que as coisas foram abrindo devagar, que ele foi no restaurante. Nós não passamos por isso também? E aqui, quando fala desses países, Estados Unidos, Israel, Espanha e Portugal, que nós vimos o quê? Que os alunos estavam em aulas online, que as coisas foram abrindo aos poucos, onde tinha menos contágio, onde tinha mais, continuou fechado, que havia muitas restrições
para as pessoas saírem nas ruas, não era isso? Com os correspondentes internacionais, que foram as crianças, nós vimos que eles foram contando como foi ocorrendo essa reabertura, toda cautelosa. Não foi isso que vimos? E a Pro deixou para hoje para ler algumas coisas para vocês. Olhem só, aqui no Giro pelo Mundo Covid, por exemplo, em El Salvador, olha o que aconteceu lá. Vamos lembrar que esse jornal é do mês de maio. Olha, a restrição em vigor desde 7 de maio vale até para quem precisa comprar comida e remédios. O controle é feito pelo número do documento das pessoas, por meio de fiscais nas ruas. Vocês se lembram de uma matéria que a Pro mandou para vocês na época, que se as pessoas saíssem na rua, isso foi na Espanha, não em El Salvador, que haviam guardas que mandavam eles de volta para casa? Então isso aconteceu em muitos países, não é? Também estava proibido transitar de um município para o outro. Se a curva de contágio estiver controlada, as restrições vão acabar por volta de 22 de maio. Quem descumpre as regras passa por exames médicos. Então, olha, lá em El Salvador, aqui também em Santiago, estava bem rígida. No Paraguai, adiou a volta às aulas. No Japão, olha o que o governo disse. Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, estendeu o estado nacional de emergência até 31 de maio. Isso também não ia acontecendo aqui? Conforme chegava a data, todo mundo pensava: será que vamos voltar? Não, vai se estender por mais um período, não é? A medida permite que o governo tenha mais dinheiro para a saúde e tome decisões mais radicais na luta contra o vírus. Segundo o Abe, o número de casos no país não caiu o suficiente para justificar o relaxamento nas medidas de isolamento. O bloqueio vai ficar menos rígido apenas em cidades que tiverem poucos casos. Olha, então, vocês observaram que tanto em El Salvador quanto no Japão, nas cidades que têm poucos casos, as medidas são mais amenas? Então, vejamos o que a Pro colocou aqui. O que nós temos como semelhantes, né? Nós tivemos as suspensões às aulas, não foi isso que aconteceu? Fechamento quase total do comércio. O que ficou aberto? Aquilo que era essencial, supermercado, farmácia e tal. Confinamento teve nesses países e aqui no Brasil também. Reabertura gradual e com medidas de segurança, higiene, né? Ou seja, as coisas foram sendo abertas aos poucos, mas tem que ter todas aquelas medidas que nós já comentamos. Máscaras, distanciamento, uso do álcool em gel, não ficar em ambiente fechado, com aglomerações, dentre outras. Então, tudo isso nós tivemos de igual. E de diferente, o que tivemos? As medidas adotadas no Brasil não foram diferentes de outros países pelo mundo. Ou seja, por que isso aconteceu? Em muitos lugares, esse pico da Covid aconteceu antes do nosso país. Por isso, nós tínhamos referência em como fazer para evitar o problema, certo? Olhem, a Pro vai mandar os links, vou colocar essas notícias no nosso mural virtual e vocês não se esqueçam de entrar, comentar e trazer também informações. Isso vale para todos, certo? Então vamos juntos construir esse mural. Beijos!